Palavra ao nobre vereador, primeiro secretário Cecília Araújo. Hoje eu gostaria de tratar de um assunto aqui, que na sessão passada eu falei que trataria desse assunto, e quero também dizer aos nobres vereadores e à comunidade aqui presente, que às vezes a gente tem até existindo uma campanha em São Paulo que a gente tem que contar até 10 antes de tomar uma atitude, né? No caso lá é relacionado à violência. Eu acho que eu contei até 1000 essa semana para mim saber o que eu falava. Porque o que a gente está assistindo a gente às vezes sendo insultado pela administração pública, pelo secretário. Que o secretário, às vezes ele é secretário e também é locutor de rádio. E aí fica com certas conversas que não tem nada a ver. A Câmara, quando ela faz um trabalho aqui, ela está exercendo a função, aquilo que é função do vereador, né? E nem por isso você tem que acertar em tudo também. Esta semana o Ministério Público sofreu uma derrota, o Ministério Público de Londrina, junto ao Tribunal de Justiça. Moveu uma ação contra a Prefeitura de Londrina e sobre o contrato da empresa Calunga, e o Tribunal de Justiça entendeu que não havia superfaturamento, que a Prefeitura tinha que pagar. O Ministério Público, o GAECO, com toda a especialidade que tem. Então, pode ser que nos trabalhos da Câmara a gente também erre em alguma coisa. Isso não dá o direito das pessoas ficar denegrindo o trabalho da Câmara, tentando usar isso como questões pessoais. E na semana passada, tanto o locutor, que é secretário, tanto também o vereador recém-eleito, que também já foi secretário, ficaram me desafiando, né? Na verdade, quem gosta de desafio é o Caju e Castanha, né? Aquela dupla lá nordestina, né? E eu não estou aqui para responder questões que as pessoas dizem no rádio, até porque eu gostaria de responder lá no rádio. Não aqui, porque ele não veio aqui usar a tribuna, não veio falar aqui na tribuna, então eu quero responder lá na rádio, onde ele fala, junto com ele. Então eu lanço também o desafio para ele me convidar para ir na rádio. E quanto à sugestão que os dois fizeram para que eu fosse para Curitiba, numa passeata em desagravo ao José Dirceu do PT, eu quero dizer o seguinte: eu não tenho nenhum compromisso com o José Dirceu e nem com aqueles que praticam ilegalidade. E eu fiquei pensando o que eu iria fazer lá em Curitiba, né, acatando a sugestão do secretário. E aí eu estou devolvendo a bola para ele, para que ele vá marcar uma reunião com o Zé Dirceu. Porque ele entende desse assunto. Ele pode falar para o Zé Dirceu assim: olha, é o seguinte, eu me safei do processo do Banestado, e ensinar como que se faz. Eu fui condenado, eu fui denunciado no Ministério Público, eu e mais uma equipe, porque a gente também pegou dinheiro num banco e nós não conseguimos pagar. E o processo foi arquivado, porque prescreveu. Passou o tempo. Então, quem entende desse assunto é ele e o pessoal, que ele sabe o nome de quem é. Ele pega o processo lá e pega o nome de todas as pessoas, grande parte do PSDB também, e vai para Curitiba, ou então marca para o Zé Dirceu vir aqui, e eles dão uma orientação, fala assim: para se safar das coisas a gente faz assim, a gente faz assado. Explica como que faz. Eu não entendo disso, então eu não posso ir para lá. Eles têm motivo de sobra para ir para lá, porque sabe como sair dos processos. E digo mais, faltou aqui em Cambé, naquela época, um Joaquim Barbosa, que talvez ele faria companhia para o Zé Dirceu numa cela também, né? Porque é fácil futicar a vida dos outros, mas ele não achou nada para denunciar de mim. Então fica falando, por que não é o cara do Partido dos Trabalhadores, por que não vai fazer uma manifestação? Eu não vou porque eu não concordo com coisa errada, seja dentro do PT, seja dentro do PSDB, seja dentro do Democrata. E quando alguém comete um deslize num partido, isso não é imputado aos demais membros do partido. O Conrado acabou de citar um vereador aqui que é do DEM, lá de Apucarana. Ele não tem nada a ver com isso. Né? O presidente da Câmara de Curitiba é do PSDB. O pessoal aqui de Cambé não tem nada a ver com as atitudes dele lá em Curitiba. Né? No processo aí do Carlinhos Cachoeira, o governador
de Goiás lá está envolvido. É do PSDB. Marconi Perillo. Então eu vou chegar aqui e falar, não, o Pavinato tem que ir para Goiás fazer manifestação em apoio ao Marconi Perillo. Nada a ver. Isso aí é desrespeitar as pessoas, é ficar tentando passar para a opinião pública que eu concordo, que eu faço parte, que eu sou igual, né? Então quem é igual é quem fez, quem já tem assim uma passagem que prova que fez igual. E o secretário fez. Está no processo o nome dele. Se é verdade ou não, cabia a justiça decidir. O Zé Dirceu está tentando provar que ele é inocente, apesar de já ter sido condenado. Aqui eles provaram que era inocente antes mesmo do processo andar. Porque o processo foi arquivado, ficou a dúvida, né? O Banestado faliu no Paraná. Quem que meteu a mão no dinheiro do Banestado? O Banestado foi saneado as contas pelo governo e foi vendido para o Itaú. Foi colocado dinheiro público e o banco tinha sido saqueado em várias cidades, inclusive em Cambé. Eu não sei o nome de todos, agora ele sabe, porque ele fazia parte. Então, e eu lanço o desafio, me convida para participar na rádio do programa. Faça como a Maria Luísa fez, eu fui lá e reclamei, ela me deu espaço no programa dela para me falar. Ou então vem aqui na tribuna, falar aqui na tribuna da Câmara. Vamos debater esse assunto, vamos debater a questão da corrupção, vamos debater a questão dos contratos, vamos perguntar para a pública, e uma das coisas que a gente aprendeu lá, que nós, agente público, jamais podemos aceitar qualquer presente, qualquer oferta, qualquer brinde, qualquer benefício de ninguém que seja fornecedor do município. Isso está na lei. Uma parte, amor. Concedo. O senhor lembra muito bem que o Bruno Valverde, que era presidente do Instituto Atlântico, aquele que foi preso, que fazia parte de uma quadrilha para roubar dinheiro da saúde, ele confessou, no termo de declaração, que quando o secretário de Cambé pediu R$500 para ele, no patrocínio do jornal, que tem o recibo nos autos da CPI, ele falou, tem que dar, né, porque o cara é secretário de Cambé, de repente ele me ajuda com alguma coisa lá. Então, é esse tráfico de influência que não pode existir, que para algumas pessoas é normal e para as outras não, né? Correto, presidente. E que não é normal mesmo. E que em Cambé, infelizmente, isso vem se perpetuando ao longo dos anos, onde o público se misturou com o particular. Quantas vezes a gente estava em eventos aqui da prefeitura e era citado em horário de trabalho, 10 horas, 9 horas, registramos a presença do jornal Cambé de Fato. Então o jornal Cambé de Fato trabalhava em horário de serviço, que era registrada a presença do jornalista e responsável pelo jornal Cambé de Fato. Então se mistura o público com o que é privado. Em horário de trabalho, naquele momento ele era secretário municipal, tinha que compor a frente como secretário municipal, jamais como jornal Cambé de Fato. E tudo isso passa. A gente até nem entra nos pormenores, tem coisa que não está prejudicando às vezes em nada, a gente não entra nessas questões, só que eles entram, eles ficam olhando. Está acontecendo um negócio lá na Conchichina, e lá naquele local tinha uma pessoa do PT. Por que o Cecílio Araújo não se manifesta sobre aquela questão? E eles falaram muito bem, tanto o vereador recém-eleito como o secretário, que eu faço parte do PT histórico de Cambé, faço parte, inclusive está aqui presente o Donizete, que é um dos que nós começamos junto no PT, em 1986. Donizete foi candidato a vereador já também aqui em Cambé, foi presidente do partido. E conhece, nisso eles acertaram, faço parte do PT histórico, sim, de Cambé, e nunca vi o meu nome envolvido nessas questões, nessas maracutaias. Pelo contrário, na época, quando surgiu a questão do Banestado, eu era presidente do PT, e eu me pronunciei na época, falei, me pronunciei e disse que não concordava com o que estava acontecendo aqui dentro do município. E outra questão que eu não posso abordar aqui, é que eu não tenho os nomes, não tenho a lei, eu preciso saber, e eu vou procurar saber como foi feito o PCCS, o anterior, que o Júnior Félix disse aqui em sessão, que 20 pessoas foram beneficiadas, apenas 20. E eu não vou falar nome de ninguém aqui, porque eu não tenho certeza. Mas eu vou buscar como que foi votado, como que é essa lei, o número da lei, e mais, vou ver se é possível revogar essa lei. Se for possível, vamos tentar revogar. O ano que vem nós vamos ter aqui 6 novos vereadores. Aí
que vai ajudar a gente também a analisar essas questões. Agora, eu falei na sessão passada que falaria os nomes, mas eu não tenho os nomes em mãos, tem boatos. Inclusive que o secretário em questão foi beneficiado. Isso tem, assim, suposições. Algumas pessoas dizem que o prefeito atual foi beneficiado, mas eu não tenho certeza. Eu preciso saber através de documentos. Então, desafio ao secretário que traga para mim documentos, como jornalista, daí não como secretário. Porque o jornalismo ele é para isso, para divulgar aquilo que existe na sociedade. Então, como jornalista, eu desafio que ele traga aqui na casa o projeto de lei PCCS que foi votado na outra gestão e que beneficiou apenas 20 pessoas. Aí é um desafio também, né? Traga para a Câmara, traga os nomes para a gente poder divulgar a importância desse projeto para o município de Cambé. Porque é fácil ficar sendo o dono da ética, o dono da verdade, tripudiando em cima do nome da gente, né? Desafio também é trazer o número do processo, porque durante a campanha disseram que eu fui processado por calúnia e difamação. Eu quero ver aqui o número do processo, onde que está correndo esse processo, onde eu fui denunciado por calúnia e difamação. Quem foi que eu caluniei e quem foi que eu difamei? Então, está lançado aí. Porque acharam que ia falar isso e eu ia chegar aqui e ia ficar calado, como se eu estivesse morrendo de medo deles. Né? Eu já estive em situações muito piores, inclusive com pessoas desse grupo que me agrediu fisicamente há 15 anos atrás e eu não tive medo. E a pessoa está ouvindo, ele é secretário, ele sabe do que ele fez comigo. Ele sabe que ele participou de uma emboscada lá no Cambé 4 para me pegar há 15 anos atrás. Ele sabe que ele estava armado de pau na mão. E ele sabe de quem eu estou falando. Certo? Então, eu não preciso ter medo. Até porque a gente confia muito na proteção de Deus. Confia cegamente que quem está com Deus estará protegido. E quem está com a justiça, quem falar a verdade também, a palavra que foi lida aqui, felizes de vocês se for perseguido. Né? Então eu dou glória a Deus por estar sendo perseguido, porque eu não cometi nada de errado nessa cidade. O que eu fiz foi participar de uma comissão parlamentar de inquérito, que está aqui dentro do regimento, dentro da lei orgânica, que é uma obrigação. É uma obrigação do vereador, quando ele é convocado. Eu fui escolhido primeiro pela comunidade, depois pelos nobres pares, para fazer parte. Vocês me deram 9 votos aqui para que eu fizesse parte da comissão. Então, eu cumpri uma função parlamentar, eu já falei várias vezes aqui, eu nunca divulguei um jornal, eu nunca carreguei um jornal de ninguém debaixo do braço, nem por aqueles que eu tenho simpatia, como o jornal do Benê, o jornal aí do Nossa Cidade, nunca carreguei, não distribuí durante o período de campanha e determinei que o pessoal que estava comigo não distribuísse. Se eu tivesse aqui, ia mostrar um panfletinho que fiz da minha campanha. Não fala nada da vida de ninguém, só falava da minha vida, dos meus propósitos. Então, aqui em Cambé, o que nós precisamos aprender é separar aquilo que é público daquilo que é privado. Tem gente que acha, porque está na prefeitura desde 1982, é dono da prefeitura. Não é dono, é servidor público municipal. Tem que trabalhar em qualquer circunstância, se estiver no governo e se não estiver no governo. Não deu exemplo quando não estava no governo, porque não trabalhava. E hoje, aí essa perseguição que existe, inclusive em cima de servidores. Por quê? Cadê a democracia tão falada, tão divulgada? Então, com toda calma do mundo, sem raiva, sem briga, eu estou convidando que venha usar a tribuna para tratar desses assuntos. E se for preciso oficializar, a gente oficializa o convite para que o secretário venha aqui, use a tribuna, fala do PCCS que beneficiou 20, fale do processo do Banestado, fala do contrato da TIL, fala de tudo isso, como o Conrado citou, fala do recibo do Instituto Atlântico, em nome do jornal Cambé de Fato, porque quem é servidor público não pode se beneficiar daqueles que têm contrato com o município. Então vamos tratar essas questões, mas aqui, dentro da Câmara, no foro especial, porque até inclusive um dia
quis tratar de um assunto aqui referente a uma entidade, e esse secretário na época disse que aqui não era o local certo para tratar, então não, deve ser na rádio o local certo. Então tá aí, ó. Quem achou que eu não tinha coragem de falar, e os nomes, é só me entregar os nomes na mão aqui que eu divulgo. Eu não tenho. Vou procurar saber que eu divulgo. Não tem problema nenhum em divulgar. Obrigado, presidente.